Meus amigos de Vicente Pires, Distrito Federal, Brasil, não é? O programa Bate-Papo Empresarial de hoje está trazendo para vocês uma conversa diferente. Eu estou aqui com o senador pelo Distrito Federal, Isalci Lucas, que tem uma trajetória política maravilhosa. Uma vez deputado distrital, 3 vezes deputado federal e agora senador. E eu posso falar com muita propriedade porque eu fui o seu primeiro coordenador de campanha política lá em 1998, não é assim? 98, primeira campanha. Muito tempo. E eu vou falar uma curiosidade para vocês. Isalci sempre foi muito conhecido em Brasília, na área de educação, que ele foi presidente da associação, do Sindicato das Escolas Particulares. Mas, quando a gente lançou a campanha dele, o nome não é um nome comum, o nome Isalci é um nome diferente. Muita gente não sabia se Isalci era homem ou mulher. E nós tivemos que fazer um projeto muito arrojado, para além de torná-lo conhecido, para dizer para ele que era um cara voltado para a educação. E eu tenho felicidade. Sem contar que você fez também o jingle, né? Fiz o jingle da campanha dele. E de madrugada eles tocavam para tirar o voto nosso, né? O pessoal ficar com raiva, você lembra? Exatamente. Eles 3 horas da manhã os caras passando o jingle nosso. E foi um jingle perfeito, né? Foi bom. Foi muito bem recebido. Então, apresento a vocês com muito carinho. Eu não vou chamar de senador, vou chamar de meu amigo Isalci. Isalci. Ele sabe que eu jogo muito futebol, sou artilheiro. Mas tudo bem. Se entrar na história, se entrar na história do futebol, aí acaba, porque ele disse que foi artilheiro, mas eu não sei quanto ele pagou para ser artilheiro. E também tem que ver o time do outro lado. Mas esse bate-papo aqui é um bate-papo entre amigos, é meu amigo, tem uma trajetória fantástica, fez muito pelo Distrito Federal e pretende fazer mais. Mas, Isalci, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória política. Você tem uma experiência muito grande e aí, ao longo da sua trajetória, o que é que te dá mais satisfação no contexto político? Bem, primeiro, só para as pessoas entenderem um pouco, eu cheguei em Brasília com 13 anos, então estou aqui desde 70. E entrei na vida pública pela educação, você lembra? Inclusive, toda a minha trajetória e todos os meus projetos eram ligados à educação. Porque eu também não acredito em outra forma de você transformar as pessoas, só através da educação. Lógico, mas ninguém entra na política já sendo presidente da República para mandar fazer as coisas, né? Você tem que ter toda uma trajetória. Você lembra que antes de entrar na política, nós criamos uma associação, a ABEDUC, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, onde nós lançamos o primeiro projeto chamado Cheque Educação. Por quase 100 mil pessoas foram beneficiados com esse projeto. E nunca vinculei a questão política. Agora, para transformar isso em política pública, eu tive que entrar na política. Porque, inclusive, quero aqui alertar, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E posso dizer para você sabe, eu já fui, além dessa questão que você citou, deputado distrital, federal, senador, fui secretário, 2 mandatos. Em 2 governos diferentes? Diferentes, no governo Roriz, no governo Arruda. Fui diretor do SLU, 98 ainda no governo Roriz. Mas antes disso, eu sou contador, sou auditor. Andei esse Brasil todo, trabalhando, fazendo auditoria. Tenho um escritório de contabilidade, um dos mais antigos de Brasília. Depois na área de consultoria, andei o Brasil todo falando sobre formação de preço, formação de custo. Quando veio o Plano Real, mudou muita coisa no Brasil. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, devo a essa cidade e devo também às oportunidades que eu tive. Para quem não sabe, as pessoas vê as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, Mas a minha mãe trabalhou no GG como merendeira, como servente, depois merendeira. Meu pai foi vigia na Casa do Chá. A tua história tem 68. Tem muita simplicidade envolvida, Então a gente ralou, Só para dizer que a gente ralou, A gente sabe o que é falta de oportunidade, o que é esperança. Brasília sempre foi característico, Essa capital da esperança, a capital das oportunidades. O JK foi muito ousado quando criou essa cidade,
Eu com 10 anos, bicho, eu escrevia carta para o meu pai incentivando ele ir para Brasília, para ficar aqui em Brasília. Meu pai veio em 68, nós viemos em 70. Então, a gente acreditou muito nesse sonho de JK, sonho de Dom Bosco, né? E a gente teve muita oportunidade. Então, eu estudei no ginásio do Guará, eu sei o que foi uma escola pública de qualidade, já tivemos isso, né? O projeto do Anísio Teixeira. Eu não fiz o NB, o NB naquela época só tinha de manhã, eu tinha que ralar o dia todo, né? Tinha que trabalhar, eu só podia fazer à noite. Então, estudei com bolsa, né? Depois que eu saí do GG, primeiro trabalhei numa banca de revista da DAP3, depois fui trabalhar num Banco Mineiro do Oeste. Eu com 14 anos, dia 1º de abril, eu tive a minha carteira assinada, né, como office boy do Banco Mineiro do Oeste. O melhor cliente do banco era a melhor escola de Brasília, que era o colégio era curso pré-universitário de Brasília, que era especialista em pré-vestibular. Depois criou o colégio pré-universitário, que é onde funciona o Sigma, né? Aliás, em 1912, né? Sim. Então trabalhei até na hora de servir o Exército aqui em Brasília. Fiz NPOR, fui em primeiro lugar, só não continuei a carreira militar porque não quis, porque poderia ter ido até coronel da PM, você saía do Exército e ia para a PM. Então sempre me dediquei muito, sempre me esforcei muito naquilo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Então, para transformar esse projeto do Cheque Educação numa política pública, eu fui para a política. Na época, você lembra, eu estava no Tribunal do Trabalho. Eu fiz a campanha de Mário Covas, eu era contador dele. Mário Covas, por isso que eu me filiei ao PSDB naquela época. Fernando Henrique, fui o contador da campanha de Fernando Henrique. Fernando Henrique me nomeou para o Tribunal do Trabalho. Eu fui, na segunda instância, fui juiz do trabalho durante 3 anos. Depois assumi o sindicato. Fui presidente do Sindicato dos Contadores. Né? Então a gente tem uma experiência razoável. Aí entrei na política, exatamente para poder retribuir um pouco daquilo que eu tive, que era oportunidade. Aí apresentei projeto lá do Cheque Educação, né? O Roriz me convidou imediatamente para assumir, para criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós lançamos o Parque Capital Digital. Há 17 anos atrás, se tivesse feito o que nós iniciamos, Brasília hoje seria o Vale do Silício, né? A cidade digital hoje, que está lá, o Parque Capital Digital, o Biotic, que eles chamam hoje, praticamente é tudo que nós fizemos. Né? Surgiu em decorrência dessa iniciativa? Sim, né? 17 anos atrás eu fui a Taiwan, fui a Coreia, fui ao Japão, fazer o projeto com a UNB, com o Sinfor, né, o Sindicato da Tecnologia da Informação, com a Fibra junto, né? Fizemos o projeto. Aí eu vi como secretário todos os problemas na área pública. Você que é empresário precisa entender isso. Na área privada você pode fazer o que você quiser, você só não pode fazer o que é proibido, mas na área pública você só pode fazer o que é permitido. Isso é uma diferença da água para o vinho. Então uma pessoa que é da iniciativa privada como eu chega no serviço público e quer fazer alguma coisa, cara, é quase que impossível. Primeiro, não é a burocracia. Segundo, falta de controle, falta de tecnologia, falta de qualificação, falta de meta, falta de projeto, não tem nada. E o sistema não permite agilidade. No improviso. O sistema não permite agilidade. Não permite. O que nós fizemos então? Eu descobri que na Câmara Distrital você não podia fazer muita coisa na área de educação, e muito menos de ciência e tecnologia, que são matérias da área federal. Então, saúde, educação, segurança, são matérias que são tratadas no Congresso. Então, fui para a federal. Na primeira oportunidade, eu fiquei como distrital, assumi a secretaria, voltei desincompatibilizado, né, que eu tinha que sair da secretaria, fui candidato a federal. E aí nós mudamos tudo, a área de ciência e tecnologia, tudo aquilo que eu vi que tinha problema de gargalo, por exemplo, botamos lá na Constituição inovação, que não tinha. Os pesquisadores eram proibidos de atuar nas empresas. O pesquisador não podia participar de um projeto de pesquisa, não podia ter ganho, participar podia ter da patente, não podia ter remuneração. Troço doido, né? Porque faz, mas não pode. Pode, mas não interessa para ele, fazer para quê? Né?
Então, tudo que era necessário mudar na legislação, nós mudamos. Toda a legislação de ciência e tecnologia, nós mudamos tudo. Faltava apenas o que nós fizemos agora como senador, que era recurso. Porque não adianta também, não se faz educação com discurso, tem que ter recurso. Aprovei agora, o ano passado, aliás, 2019, 31 de dezembro, não, 2020, nós aprovamos a lei 177, que é exatamente proibir o governo de contingenciar ou desviar os recursos da ciência e tecnologia para outras áreas. Porque o governo, nos últimos 10 anos, 90% dos recursos de ciência e tecnologia é direcionado para outra coisa. Então a gente aprovou a lei proibindo o governo de contingenciar, de desviar o recurso para outra área. Vira um recurso com uma rubrica definida. Carimbado. Só pode ir para isso. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ou usa, ou não manda para outro lugar. Tem que usar. Mas tem como... Bem, pouco dinheiro até, porque o que o Brasil investe em ciência e tecnologia é que uma indústria dessa investiu na vacina. Então, é muito pouco. Enquanto a China, a Coreia, Japão, Estados Unidos investe aí 100 bilhões de dólares, a gente, para conseguir agora 8 bilhões do fundo, foi uma loucura. Sofrido. Foi contingente. Não, nós aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, o presidente vetou, derrubamos o veto, já tinha sido aprovado o orçamento, aí o governo lançou para jogar para o ano seguinte, agora que nós botamos no orçamento esse ano. Então, para 2022, é que está garantido agora 13 bilhões para ciência e tecnologia, que não pode contingenciar. Mas eu entrei muito também pela educação. Participei do Plano Nacional de Educação. Rodei esse Brasil todo, fazendo debate sobre o Plano Nacional de Educação, sobre o marco regulatório de ciência e tecnologia, e aprovamos. Né? Botamos a questão do plano de metas. Né? Lógico que não atingiram as metas todas. Mas agora eu fui o relator, inclusive, no Senado, do Fundeb, onde garante quase 150 bilhões para a educação. Inclusive tive a oportunidade de colocar recurso específico para a educação infantil, primeira infância, e para o ensino médio, profissionalizante. E uma das coisas que eu fiz como secretário foi trazer a educação profissional para a ciência e tecnologia. Porque o maior problema do Brasil hoje, um dos grandes problemas, o problema tem demais, mas um dos grandes problemas é a qualificação profissional. Exalci, eu sei que você tem um composto histórico, político muito rico, muito vasto, mas o nosso programa é curto, é um programa de meia hora. O brasiliense conhece a tua trajetória, até porque a tua trajetória é uma trajetória que maciçamente tem sido acompanhada pela comunidade. O teu trabalho é um trabalho aberto, é um trabalho de divulgação muito social e básica. O teu contexto de atuação é muito voltado para as coisas de necessidade bem instruída. Então, assim, a população conhece. Eu queria saber de você, esse programa é um programa para a comunidade, mas é um programa direcionado ao empresário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de duas coisas. A primeira é, essa história da desoneração da folha é do tamanho que o empresário precisa ou ficou do tamanho que o governo achou conveniente fazer? Não, essa desoneração nós aprovamos na marra, né? Porque o governo, nos anos anteriores, o governo chegou a vetar, inclusive agora, no ano passado. Agora que esse ano é que o governo concordou de manter para os 17 setores, né, a desoneração. Essa oneração da folha é a maior ignorância do mundo, né? Eu sou contador, sou auditor, então conheço todas as áreas, fui contador de todas as áreas, não é só contabilidade de educação, construção civil, tudo, né, informática, todas essas áreas, a gente conhece bem a legislação. E ficou boa para o empresário? Não, deveria ser geral, né? Você tem que desonerar tudo. O problema é que o governo não encara, de fato, essa questão da reforma tributária, que no Senado, inclusive, está pronto. Tem uma lá que não é ideal, mas avança bem. Já ajudaria muito. Com certeza. Agora, o que tem que fazer é simplificar. Né? Você não pode... Essa, por exemplo, que aprovaram na Câmara e foi enterrada no Senado, que a questão do imposto de renda foi arquivado, que foi um remendo, não foi nenhuma reforma. Né? Mas, para você ter ideia, deixa eu dizer para você, quem trabalhou na Câmara Federal
O Roriz foi o primeiro que deu incentivo fiscal aqui do TARI, não sei se você lembra, os atacadistas. Sim, lembro. Trouxe 700 atacadistas para Brasília. Ele deu o TARI e deu para a DF. O que era proibido, porque a lei diz, naquela época sempre disse, que você só pode dar incentivo fiscal se tiver unanimidade do Conselho, do CONFAS, que é o Conselho de Secretário de Fazenda. Mas o Roriz fez, porque os outros estados também faziam, a guerra fiscal. Depois de muitos anos que o Roriz fez isso, o Supremo, que o Ministério Público aqui do DF entrou com ação judicial. O Supremo declarou inconstitucional. Se tivesse que devolver o que o Supremo decidiu, daria mais de 10 bilhões. Se vendesse as empresas, não pagava o negócio. O que eu fiz? Eu fui da Comissão de Tributação e Fiscalização. Então, o que eu fiz? Eu aprovei, articulamos, eu fiz mais de 10 audiências públicas, chamei a FIBA, chamei a FEComércio, chamei todo mundo, vários debates, e nós aprovamos na Câmara ainda, eu estava na Câmara Federal, nós aprovamos a remissão da dívida, o perdão da dívida, e aprovamos para que o DF pudesse dar o mesmo incentivo do Centro-Oeste. Então, já há algum tempo, ainda foi no governo Hollenberg, a gente já podia, o DF já podia dar o mesmo incentivo de Goiás, né, aqui do Centro-Oeste. Até para se defender, né? Porque senão Goiás ia levar todo mundo. Levou quase todo mundo. Levou. E não trouxe de volta ainda. Numa dessas audiências públicas, eu reuni com o Ministério Público de Goiás, Minas Gerais, da Bahia, e perguntei a eles por que eles não entravam com uma ação contra o Estado deles. E eles disseram, não, eu vou quebrar meu Estado, quem paga os nossos salários, né, é o Estado. No DF é o contrário, quem paga o salário aqui do Ministério Público é a União. Então o Ministério Público pode fazer o que... Eu não estou dizendo, o Ministério Público está correto, porque a lei diz isso. Então quem está certo é aqui. Mas fica mais fácil para eles fazerem, né? Sim, e os outros estados não fazendo, acaba comprometendo o DF. Então, por isso que nós aprovamos na lei, inclusive, que o DF pode dar hoje o mesmo incentivo dos outros estados, do Centro-Oeste. Então, já poderia ter feito isso. Só que empresa não é como no serviço público de hoje, né, que você vai e volta, não é assim. O cara que sai de um estado e leva a empresa para outro estado, ele faz um projeto de 10, 20 anos, ninguém volta no dia seguinte. Então, o que falta no DF é exatamente isso, é uma política diferente. Nós temos que mudar a matriz econômica do DF. O DF ainda é muito dependente do serviço público, né? E a gente precisa rever isso. Que nosso Brasília foi projetado para 500 mil habitantes, temos mais de 3 milhões e 200 mil pessoas, fora a região metropolitana que tem mais 2 milhões. Então você tem que mudar a matriz econômica. O que falta realmente no governo é você planejar política pública de Estado. Mas você está falando muito em governo, você está falando muito, você deu algumas diretrizes do seu pensamento como político, como legislador, você também teve uma experiência no executivo. A minha pergunta é muito básica, Jalci. Por que é que você quer ser governador do Distrito Federal? Vamos para a coisa prática, que eu sei que isso é um sonho seu, ser governador de Brasília. Então responda para o empresário, para a comunidade e fale com o Vicente Pires também. Por que é que o Jalci quer ser governador de Brasília? Bem, primeiro, aí complementando ainda, né, já que nós estamos falando com o Vicente Pires também, lógico, né, um dos grandes problemas de Brasília era a questão da regularização fundiária. Metade da população de Brasília mora em áreas irregulares, não tem escritura. Quando você não tem escritura, você não investe, você não aprova nada. Fica tudo limitado. Tudo limitado. Então, tudo que era necessário aprovar em lei para regularizar as áreas do DF, do Brasil, mas em especial do DF, nós fizemos. Inclusive, reduzimos muito. O Vicente Pires precisa verificar, inclusive, tem uma tabelinha da regularização da terra cap, tem uma coluna lá escrita assim, valorização das benfeitorias. Porque a lei só permitia, a medida provisória, só permitia deduzir do preço a valorização das benfeitorias. Aliás, só permitia as benfeitorias, deduzir as benfeitorias. Nós aprovamos uma emenda que permitia também deduzir a valorização das benfeitorias, o que dá 43% do preço de cada lote. Então você que comprou um lote em Vicente Pires, o valor que você pagou para a terra cap, você pagou 43% abaixo
de uma emenda que nós fizemos. Né? Graças a essa emenda. A essa emenda. Foram várias. Como a consolidação dos condomínios, que não podia ter guarita, não podia ter condomínio em Brasília. Tudo isso nós consolidamos. Além, porque quem mora na Vila São José também pode ver na lei que nós colocamos o valor de interesse social. Então você que mora, você que ganha até 3 salários mínimos, terreno tem que ser de graça e a escritura também gratuita. Então tudo isso são emendas. Tudo isso a gente foi fazendo na lei para poder executar. Atendendo à necessidade da população. Sim. Tanto a população que podia comprar o seu lote, quanto a população mais carente. Sim, inclusive na parte comercial. Mas diga assim, como só pode fazer o que está na lei, a gente foi mudando as leis para poder fazer as coisas. Adequar à realidade e à necessidade da população. E como eu disse, você lembra em 98, quando eu entrei na política, quem pode fazer as coisas é quem tem a caneta. Quem tem a caneta é executivo. Ou é o presidente da República ou é o governador. É por isso que você quer ser governador? E me preparei para isso. Desde 2011 nós estamos fazendo um planejamento para Brasília. Lancei o Movimento Brasília 100 anos, Brasília 2060, Brasília 2030, repensar o DF, tudo isso criando uma política de Estado. E o que falta em Brasília também é isso, políticas públicas de Estado, aquelas que têm continuidade, né? Porque aqui não, em Brasília de 4 em 4 anos, acaba com tudo, principalmente as coisas que estão dando certo, e começa tudo de novo. No senso crítico, considerando toda a sua fala, você como governador, o que a população de Brasília, o que seria diferente para Brasília, tendo Isalci como governador? Bem, primeiro assim, né, nós vamos cuidar primeiro das pessoas, que é uma questão séria em Brasília. As pessoas estão largadas, abandonadas, desiludidas até. Os jovens estão desiludidos. Por quê? Porque a escola não forma para o mercado, ele não consegue entrar na universidade, e aí fica essa geração toda, né? Não estuda e não trabalha. Então, o que eu fiz também? Fui o presidente da comissão, que voltou o que era antes, na sua época, na minha época, que a gente fazia ensino médio, você saía com a profissão. Agora, a partir de agora, 2022. E eu fui o relator, o presidente da comissão disso, reimplantando um novo ensino médio. A partir de 2022, as escolas públicas são obrigadas a fornecer o itinerário profissional para os alunos. Já direcionando para a profissionalização. Sim. O cara sai do ensino médio já tendo um preparo para o mercado de trabalho. Exatamente. Isso diminui o desemprego e diminui também a ociosidade. Você pegar a área de né? tecnologia, por exemplo, no Brasil hoje tem mais de 500 mil vagas e que não tem mão de obra qualificada. Brasília mesmo tem. Pode ver a área de tecnologia para você ter ideia, não tem mão de obra qualificada. Agora, não é também fazer de conta. Você tem que pegar a escola técnica, né, a educação profissional, compatibilizar com o mercado. O mercado é que diz qual é a mão de obra que está em falta, o que eles querem, né, de qualificação. Os professores também precisam ser preparados para essa nova realidade. Lógico. Porque é um ensino direcionado. Tem que ter educação integral, não tem outra saída que não seja educação integral. Né? Então é o seguinte, nós nos preparamos para isso. E estamos já há algum tempo elaborando uma política um plano de metas, projetos, ações, quanto é que custa, em que prazo, essas coisas para você descentralizar o poder, né? Porque você tendo um planejamento, você pode descentralizar. Vamos falar de pontos básicos. No que seria melhor a saúde numa gestão do governo Isalci? Por mais que o Agnello, Hollenberg, Ibanez tenha dito que é questão de gestão, é gestão mesmo. Agora, Brasília é totalmente analógico. Brasília não tem controle de estoque de medicamentos, você quer saber, na área de saúde. Não tem integração nenhuma. Né? O sistema, que são 5 sistemas, só o do IGES agora custou 100 milhões. Eles não se falam. Bem, então você sabe que não tem controle de nada. Você vai no hospital privado, você conhece. Eu já fui contador de hospital. Quando você bota lá 30 gotas de dipirona, vem 30 gotas. Não vem um caminhão que vai... Hoje sai um caminhão lá do CIA, eles já dão baixa no estoque, quer dizer, não tem sentido isso. Eles não faturam o Sistema Único de Saúde. Então, perde dinheiro com isso. Então, o que falta realmente, primeiro, botar uma cidade digital, 100% digital. Na Estônia, que é do tamanho do DF, um pouquinho menor, é 100% digital. Quando o médico vai te atender, ele abre o computador, o celular, tem o seu prontuário, bicho, seus exames, conhece todo o paciente. Você marca a consulta apertando o botão. Ninguém acorda de manhã, pega um ônibus, perde 2, 3 horas para
chega lá não sabe nem se vai conseguir marcar a consulta. Então é um Estado analógico, é um Estado que não tem oportunidades. A juventude está desiludida. Então você tem que mudar a matriz econômica. Você tem hoje aqui em Brasília 180 representações, embaixadas. Cara, Brasília hoje talvez deve ser assim, uma cidade que tem o maior potencial para investimento, né, no Brasil. E não tem investimento. Por quê? Porque não dá para se governar no improviso. Os últimos governos, eles entram assim de paraquedas. Até eles aprenderem, saber o que é o serviço público, já acabou o governo. Né? Na educação, que é um dos seus grandes métiers, como seria? Educação, por exemplo. Uma das poucas coisas que funcionam em Brasília, que vão acabar com ela agora, eu acho que nós vamos reverter isso, mas uma das coisas que Brasília sempre foi bom foi na escola de medicina e enfermagem. E quem dá aula para eles são os médicos e enfermeiros da rede. Agora não. Aprovaram a universidade distrital, vão fazer concurso público e vão passar para a Secretaria de Educação. Ou seja, vão acabar com uma das poucas coisas que funciona, que foi criado ainda na gestão do Jofran, né, que é uma metodologia interessante, processo bacana. Então, tinha que ser o contrário, tem que expandir isso. Professor, o aluno de pedagogia, magistério, tinha que estar na sala de aula no primeiro semestre, nas escolas públicas. Fazer o que nós fizemos. Você lembra quando a gente começou a implantar a educação integral, eu criei um projeto chamado Bolsa Universitária, era renda universitária. A gente dava uma bolsa para o aluno integral e ele dava 20 horas de contrapartida na escola pública, no contraturno. Então, sei lá, no Dulcina, você dava a bolsa para o aluno e ele dava teatro na escola. Com esse negócio de separar, pergunta quanto. Primeiro que nós estamos no 5º secretário de Educação, estamos no 6º secretário de Saúde. Então não posso nem dizer que é política de governo, porque o correto é política de Estado. Política de governo é aquela que muda de 4 em 4 anos. Agora não, a gente tem uma política agora anual, que semestralmente ou anualmente muda o secretário. Aí começa tudo de novo. Falta um programa estruturado para que todo mundo possa saber do início ao final do governo o que cada um tem que fazer e de que forma fazer? Pergunta quantas vezes o secretário de Cultura conversou com o secretário de Educação? Nenhuma. Entendeu? Então, falta de fato essa integração. Muito bem. E para o empresário, Isalci, nosso programa está terminando. O empresário em Brasília, ele sofre muito porque a carga tributária é muito forte, não há incentivos. Hoje, se o empresário procurar um banco, ele termina de se afundar, porque o nosso banco regional, não é? Virou um posto Ipiranga, né? Por mais propaganda, por mais conceito que se tenha, há uma dificuldade. E o que eu percebo, porque eu sou presidente de uma associação comercial, que a gente tem uma relação com empresários, não só de Brasília, mas do Brasil. A gente dialoga, a gente conversa, e a gente percebe que a dificuldade de lá é igual a daqui. Vamos ver São Paulo. São Paulo tem vários programas de incentivo. Parece que o segmento de banco tem uma visão voltada para o desenvolvimento de capital e empregabilidade. Brasília, a gente tem todas as dificuldades, o sistema é tão burocrático que se você entrar numa rede bancária para tentar um empréstimo, você sai de lá feliz porque não conseguiu, porque você não consegue. Eu te pergunto, numa gestão do governo Isalci, no que seria importante e favorável ao empresário? Bem, primeiro o BRB não seria o banco do Flamengo, não é? Porque não tem nada a ver transformar esse banco num banco comercial. O espírito e o objetivo do Banco Regional de Brasília é um banco de desenvolvimento, né? De incentivar realmente as empresas, o empresário, ao desenvolvimento da cidade. Então, hoje não, hoje tudo é BRB, né? Na hora é BRB, né? Não sei o que, é tudo BRB. Por quê? Porque não precisa de licitação, contrato sem licitação e tal. Você tem que ter uma política de desenvolvimento regional. Primeiro, a gente cuidou disso, né? A regulação fundiária, está tudo pronto para fazer. Com isso, você tendo a legalização da área, você pode entrar com projeto de desenvolvimento, financiamento, você tem garantia e tal. Agora, eu conheço a realidade de todo o segmento empresarial. Fui contador, eu sei o que é isso. E hoje, inclusive, eu fico assim, poxa, eu sempre exigi muito que meus clientes sempre pagavam direitinho ali. Né? Depois que você entra no serviço público e vê como eles gastam esse recurso, porque o governo é especialista em arrecadar.
mas na aplicação dos recursos não tem controle de nada. Então, eu posso dizer para vocês com certeza, se você primeiro bota controle no governo, informatiza, você já economiza de cara no mínimo 30%, 40%, se você tiver controle, né? Segundo, você não... Essa segmentação que existe aí, secretaria disso, daquilo, não sei o que não tem integração nenhuma, tem repetição de projeto, gastam mal, né? Gastam muito e gastam mal na prática. Então, quando você tem um planejamento, e olha que planejar não é eu fazer o projeto, nós temos discutido isso nas cidades, com todas as lideranças, com os segmentos, vendo quais são as necessidades. Porque eu aprendi isso. Governar é eleger prioridades. A origem dizia isso. Depois de ouvir a população. Então você tem que ouvir, né? E depois fazer o que a demanda deles. Agora, lógico, o empresário, quem gera emprego, quem paga imposto são os empresários, cara. Inclusive na educação a gente precisa melhorar isso. Porque o empresariado sempre foi o bode expiatório do negócio. Sempre foi criminalizado. Marginalizado. Marginalizado, criminalizado. O empresário só quer ganhar dinheiro, o empresário só quer isso. E na prática as pessoas não aprenderam na escola, porque na escola não se estuda isso. O que é empreendedorismo. Eu acho que qualquer um tem poder de decisão, deveria ser empresário, pelo menos um ano, para saber o que é pagar o salário no quinto dia útil, o que é pagar os impostos em dia, e não ter nada de volta. Quanto custa uma nota fiscal? Aí você quer botar seus funcionários um atendimento, você tem que fazer um plano de saúde para eles, tem que fazer um plano para eles entrar na faculdade, porque não tem a contrapartida. E uma coisa que eu observo, e aí eu não estou falando do governo local, mas estou falando do Brasil, a gestão política. Tudo que o governo exige das empresas, ele não faz no serviço público. Não faz, lógico que não. O governo exige não tudo. Fiscaliza a área pública. Mas tem uma coisa que me assusta muito, e aí não é objeto do nosso bate-papo, nós já estamos encerrando a nossa entrevista. Uma coisa que eu acho, é uma opinião, não sei o que você que está assistindo pensa, nem o que você, porque a nossa entrevista, ela não é uma entrevista criptografada, estruturada, delineada, é um bate-papo. O nome do nosso programa é Bate-Papo Empresarial. Eu tinha vontade de entender, e aí observando agora o presidente da República, por que é que um presidente da República, que é gestor de um serviço de saúde pública, vai para um hospital privado 6 estrelas? Eu tinha muita vontade de entender isso, né? Mas não é objeto do nosso bate-papo. Isalci, quando você tem que fazer um plano de saúde para o servidor. Sim. Quando os filhos dos professores estudam na escola privada, é o atestado de falência isso, é uma do serviço contradição. Na verdade, eu entendo, mas é só um ponto de vista. Quem sou eu? É só um ponto de vista. Quando um governo institui um plano de saúde para os seus funcionários, ele está dizendo o que para a população? Inclusive para o presidente do GES. Sim, é o que eu estou falando. Complica. Então, o que tem que fazer? Então, vamos acabar com a saúde pública, vamos terceirizar a saúde? O que teríamos que fazer? Porque fica contraditório. Eu sou gestor da educação e sou gestor da saúde, que são os principais elementos difusos na Constituição, que é dever do Estado, obrigação do Estado. E, na verdade, a população acha que é um serviço gratuito. Não, é muito caro. Cada vez que você paga um imposto, você está pagando por isso, só que não recebe de volta. Mas isso, como eu disse, não é elemento do nosso... Mas é falta de gestão. Olha, eu vou dizer para você, né? Brasília era para ser sim uma referência internacional. Você não imagine se tivesse no nosso orçamento o que é responsabilidade dos estados, o TJ e o Ministério Público. Bota o orçamento para você ver. Nosso orçamento é o tamanho de São Paulo. Então, Brasília é para ser assim um modelo, uma referência internacional. Que, lamentavelmente, nós ficamos agora em 19º lugar na vacinação. Eu nunca imaginei que alguém sairia da Ceilândia para fazer uma consulta ou um exame em Águas Lindas, ou que saía do Hospital do Gama para fazer vacina e fazer um exame em Valparaíso, Novo Gama. Inverteu. Eu acho que é preciso uma boa reflexão, e aí o conceito da melhor reflexão é das pessoas que têm a condição de mudar o país. Mas, Isalci, eu queria agradecer pela entrevista, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pela sua
disponibilidade, e eu espero que você tenha sucesso na sua trajetória, porque diz o seguinte: o sonho desperta a vontade de fazer, e a vontade de fazer vem do conhecimento de fazer, mas nada disso acontece se não houver disposição e foco. Você tem isso? Eu já tive, você sabe, eu fui empresário na área de educação, tive escola no Guará, Escola São Francisco, eu diria, vou dizer a melhor, mas uma das melhores da escola do DF. Eu já tive empresa de informática e contabilidade. E tenho clientes de todas as áreas. Então a gente conhece, a gente sabe qual é a dificuldade que o empresariado tem, né, como funciona o serviço público. Então, uma experiência que não falta. Eu quero ajudar. Então, acho que agora chegou o momento, né, da gente poder retribuir tudo isso que a gente teve. Pode ter certeza que o que falta em Brasília é exatamente isso: planejamento, conhecimento, saber dessas questões legais, que não é fácil, a experiência é fundamental, não dá para você entrar de improviso na coisa. Então, estamos preparados para isso. O problema de Brasília é gestão? Com certeza. Muito bem. Os maiores problemas. E quem quiser falar com o Exalci hoje, como é que faz? Redes sociais, contato, como é que faz? Bem, o local mais adequado para buscar é www.exalci.com.br. Tem Instagram? Instagram Exalci, @Exalci, tem @Exalci. Canal no YouTube? Também Exalci, eu não sei exatamente qual é mas tem toda a rede. Se entrar www.exalci.com.br, liga para as outras. Lá tem todas as informações, né? E estamos visitando cidade por cidade. Se alguém quiser sugerir alguma coisa, porque o importante é ouvir as pessoas. O que eu sinto em Brasília é que as pessoas estão largadas, abandonadas, né? Mas quero voltar a Brasília da esperança, da oportunidade, do sonho de JK. Acho que nós temos tudo para resgatar isso. Muito bem, Exalci, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Muito bem, o programa Bate-Papo Empresarial termina por aqui. Meu nome é Professor Anchieta Coimbra e era o que nós tínhamos para hoje. Tchau, tchau. Até a próxima.